Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. É uma alegria estarmos juntos mais esta noite e conosco hoje um convidado muito especial, Carlos Campetti. Boa noite, Carlos. Boa noite, satisfação imensa estar com vocês, Adriana, e já a nossa saudação fraterna a você que está nos acompanhando nesse dia de hoje. Paulo, boa noite. Boa noite, Adriana, boa noite, Carlos, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, nos brindar com seu conhecimento. Obrigado. E eu vou pedir ao Paulo que faça uma apresentação, embora todos conheçamos, é sempre bom fazer uma apresentação e depois passamos a nossa prece. Eu vou ler aqui alguma coisa rápida sobre o Carlos, né? Carlos Campetti. Ele é jornalista, é natural de Tanabi, aqui no estado de São Paulo, ali para frente de São José do Rio Preto. Ele é casado com Vera Campetti. Ele tem formação pela UMB, que é a Universidade de Brasília, é pós-graduado em marketing pela COPEAD, do Rio de Janeiro. Sua atuação no espiritismo, ele é médium psicofonista, é palestrante, realiza seminários e cursos sobre temas espíritas e de formação de trabalhadores para centros espíritas, que é o que ele gosta, né, Carlos? É diretor da área de estudos da Federação Espírita Brasileira, onde exerce cargo de coordenador geral de cursos do Campo Experimental de Brasília e assessor para estudo sistematizado da doutrina espírita, da área de estudo das comissões regionais do Conselho Federativo Nacional da Federação. É presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, grupo virtual com sede legal na Espanha. Escreveu artigos publicados em diversos periódicos espíritas, é coautor do livro Paces, à la luz del Espiritismo. Como escritor, trabalhou com a FEB Editora na publicação Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, junto com a esposa, né, Carlos? Exato. Desse trabalho. É uma breve apresentação. A apresentação, como eu sempre repito, né, é o palestrante que faz com aquilo que ele apresenta, né? Ele é que se apresenta com o conhecimento que nos traz. Muito obrigado, viu, Carlos, mais uma vez. Gratidão mesmo pela sua disponibilidade. E antes de fazermos a nossa prece, fica o convite para vocês participarem, enviando suas perguntas, enviando comentários, que essa troca, essa energia é sempre muito boa e enriquece muito as nossas noites de reflexão. Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a Deus, sentindo o seu amor, a sua luz dentro de nós, expandindo essa energia ao nosso redor, em nossos lares, que sintamos essas bênçãos nos envolvendo, trazendo harmonia, paz, bem-estar, e agradecemos aos nossos mentores, aos espíritos de luz que nos auxiliam, e que nesta noite possamos, com essas reflexões que vamos ouvir do nosso irmão Carlos Campetti, trabalhar esses conhecimentos, essas reflexões em nossos íntimos, em nossos corações, para que possamos exercer da melhor maneira os ensinamentos aqui aprendidos na nossa vida cotidiana, utilizando sempre como base, como luz e guia, o Evangelho de Jesus. Que os bons espíritos inspirem o nosso irmão nessas reflexões da noite e o abençoem nessa tarefa
bendita de divulgação da doutrina. Que os nossos lares também estejam cheios dessa luz e dessa harmonia, e com a oração que Jesus nos trouxe, vamos iniciar as reflexões de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos as dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Carlos, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Adriana. Já passamos nossa saudação fraterna, mas se você começou a acompanhar agora, nossa saudação fraterna também a você. Nós agradecemos muito a oportunidade de estarmos juntos neste momento para conversarmos sobre o Espiritismo, a mediunidade em tempos de pandemia. E a gente sempre pede aos benfeitores amigos, como na prece feita pela Adriana, que eles nos amparem, nos protejam, não nos deixem sozinhos aqui, tratando do tema, que é um tema bastante delicado e no qual não cabe, de forma alguma, opiniões pessoais. Nós procuraremos refletir aquilo que aprendemos do Espiritismo a respeito do assunto, com Allan Kardec e com aqueles que secundaram o seu trabalho ao longo do tempo, como Leon Denis, e nós nos lembramos muito de Caiba Schutel, que tem uma vinculação bastante íntima com o aspecto que nós vamos procurar abordar aqui no assunto, e nós, sempre que tratamos do assunto nessa vertente, nós sentimos a inspiração dele, a assistência dele, a qual nós agradecemos muito. Nós queríamos situar a mediunidade no campo da comunicação, para correlacioná-la com essa situação da pandemia. A comunicação, ela tem alguns elementos para que ela possa se cumprir. Na comunicação nós temos um emissor, nós temos um canal de transmissão, nós temos uma mensagem e nós temos um receptor. Então aqui na nossa situação, por exemplo, eu estou fazendo o papel do emissor neste momento, e o canal que nós estamos utilizando é a internet. Nós estamos aqui utilizando o StreamYard para essa transmissão, e nós temos a mensagem que é o Espiritismo em tempos de pandemia, que esse é o assunto que nós vamos tratar, e o destinatário da mensagem, o receptor da mensagem, é você que está nos ouvindo, nos acompanhando neste momento. Mas há um outro elemento na comunicação que precisa ser considerado, e é muito estranho que ele faça parte da comunicação, mas faz, ele se chama ruído. O ruído seria, nesse momento, por exemplo, com a dificuldade que interferisse e prejudicasse a transmissão, ou às vezes até a impedisse. Isso seria um ruído. Um ruído seria, se a gente está num salão, por exemplo, de um centro espírita, no momento em que está ocorrendo a palestra, ocorrer a interferência de alguém que entre falando alto ou fazendo barulho. Pode ser, por exemplo, que acabou de acontecer agora, o celular, a Siri do celular, tenta entender que eu estou falando com ela e querer dar alguma resposta ou fazer algum comentário. Isso é ruído na comunicação. Em relação à mediunidade e ao espiritismo, nós vamos entender que o transmissor, não é, da mensagem, o emissor da mensagem, são os espíritos superiores que nos trouxeram a doutrina espírita. E quem foi o receptor dessa mensagem inicialmente foram aqueles que travaram os primeiros contatos. Em Hydesville, por exemplo, nós tivemos a família Fox, as irmãs Fox, tendo contato com aquele espírito,
E foi ali que ninguém sabia o que era que provocava aqueles ruídos, e ele próprio se identificou como sendo o espírito, sem que ninguém pensasse nesse assunto. Então foi o próprio emissor quem disse qual era a origem da comunicação. E aquele fenômeno se alastrou muito rapidamente por todos os Estados Unidos, alcançou a Europa, e finalmente chamou a atenção, porque chegou o conhecimento também, de Hippolyte Léon Denis Arrivaio. E aí ele foi examinar o assunto, e ao examinar o assunto, como ele mesmo escreve, ele percebeu que havia ali a resposta para uma série de questionamentos que ele fazia, que a humanidade vinha fazendo até então, e que para ao quais questionamentos não tinha ainda encontrado solução adequada, e que este fenômeno da comunicação com os espíritos parecia ser o indicativo de trazer aqui as respostas que a humanidade estava precisando. E com a vinda do espiritismo na codificação de Allan Kardec, então, nós vemos ele falando como o canal, a mediunidade, através de vários médiuns, funcionando como canal para a recepção dessa mensagem magnífica que ficou, então, conhecida como Espiritismo para a Humanidade. E os receptores dessa mensagem somos todos nós, os encarnados, que travamos contato com os livros espíritas, especialmente com a do codificador, Allan Kardec, dos clássicos do espiritismo, como Camille Flammarion, Leon Denis, Shelley, entre tantos outros, César Lombroso, Ernesto Bozano, Aksakoff, e mais tarde, então, também o trabalho que foi realizado por outros trabalhadores encarnados e desencarnados, e esse trabalho magnífico recebido por Chico Xavier, nessa obra portentosa, e também Ivone Pereira, estamos citando apenas alguns, não é, gente? Divaldo Franco, que continua, agora recentemente lança mais um livro de Manuel Filomeno de Miranda, justamente tratando da questão da pandemia, e hoje é para nós um grande desafio. Nós gostaríamos, então, de situar aqui a questão da pandemia como, em primeiro lugar, aparentemente, um ruído dentro desse processo. No entanto, nós vamos observar que todo desafio, ele traz para nós possibilidades, traz para nós vertentes que, se nós soubermos aproveitar, nós podemos, então, utilizar as vantagens dessas situações. Por exemplo, aí eu vou me lembrar de uma charge que chegou pela internet, pelo WhatsApp, eu recebi, e ali está sentado, a gente pode colocar São Pedro, né, porque Deus não dá para ter imagem nenhuma. Então, São Pedro sentado com Satanás numa mesa, e Satanás está dizendo assim para São Pedro: ha! Consegui fechar todas as igrejas do mundo inteiro. E São Pedro olha para ele e diz assim, todo tranquilo e calmo, né, diz assim: mas que engraçado, eu estou abrindo uma em cada lar agora. Então vamos lá, nós espíritas vamos observar essa charge, né, para nós entendermos o mecanismo da coisa. É um grande desafio. Nós espíritas não estamos podendo ir para os centros espíritas para estudar o espiritismo, estamos tão acostumados com isso, não é? Sentimos falta, mas não podemos nos esquecer, nós precisamos estudar, refletir sobre aquilo que Kardec deixou escrito. E ele, na Revista Espírita, num dado momento, comenta que o centro espírita não é imprescindível para a divulgação do espiritismo, porque era muito mais importante que as famílias constituíssem grupos de estudo nos seus próprios lares. E aquilo não mudou, gente, tá bem? Nós vamos avançar um pouco mais nesse conceito, que ele é muito importante. Se você tiver pergunta, coloque aí também na área, não é, no chat, no bate-papo, escreva a sua pergunta, a gente vai estar atento aqui para dar preferência às dúvidas que vocês tenham sobre o assunto, está bem? Então, nós vamos observar que o espiritismo não pode ser dependente
de condições transitórias nossas. E vejamos lá, nós gostaríamos de comentar aqui, dentro desse aspecto, nós estamos vendo quanto é importante o processo da comunicação para a divulgação do Espiritismo. Tem vários aspectos que precisam ser destacados. Nós aprendemos uns com os outros. Allan Kardec, chega um momento que ele diz assim, não vos espanteis com a palavra ensino, porque se ensina no diálogo. Ou seja, nós conversando uns com os outros, aprendemos uns com os outros. Não há ninguém que seja mestre, aquele que ensina e o outro vai aprender. Nós aprendemos mutuamente, no intercâmbio, na troca de experiências, de informações, daquilo que nós lemos, daquilo que nós meditamos, daquilo que nós estamos vivendo. Então, essa oportunidade do intercâmbio é fundamental. Mas a gente só vai ter o que agregar se nós fizermos o trabalho pessoal. O estudo individual, que é importantíssimo. Então, durante muito tempo, nós somos, esse é um grande ruído nesse processo do conhecimento da lei divina, está bem? Ao longo do tempo, nós somos condicionados, inclusive, por séculos e até milênios, a depender de uma igreja, de uma religião, de um pastor, de um sacerdote, um representante da religião. Só que nós viemos para um tempo que já começou há mais de 160 anos, e, na verdade, o período de transição da humanidade de expiação e provas para a regeneração, segundo Allan Kardec registra em A Gênese, já tinha começado há mais ou menos 100 anos, quando a codificação espírita foi realizada. Então, hoje é mais de 260 anos. E nós adentramos, recentemente, no período da regeneração para a humanidade. E o período da regeneração, utilizando a expressão de Joana de Ângeles, que ela foi buscar na psicologia, naturalmente, é o período da consciência desperta. No período da consciência adormecida, nós nos entregamos quase que integralmente aos cuidados das questões materiais, ou seja, da personalidade transitória, daquilo que cada encarnação demanda, e a gente utiliza muito pouco do tempo para cuidar dos assuntos mais perenes, de fazer aquilo que Jesus recomendou, acumular tesouros no céu, onde a traça não corrói, os ladrões não podem roubar. Então a gente se dedica muito a querer salvar a vida no campo material e perdemos a encarnação, tendo a necessidade de repetir a experiência depois, porque não aproveitou a oportunidade reencarnatória para cuidar dos assuntos do espírito. Agora, no período da consciência desperta, esse processo se inverte. Nós nos dedicamos muito mais aos interesses espirituais, mesmo estando mergulhados na matéria, sem descuidar das necessidades do campo da matéria, das obrigações que estão relacionadas com a vida familiar, com a vida profissional no trabalho, que nos dá a condição da sustentação no campo físico, da educação da família, dos filhos, da própria educação nossa, e a sequência da vida nas relações dentro da sociedade. Mas é preciso saber dimensionar esse aspecto todo, para que nós saibamos também aproveitar o tempo no sentido espiritual. E muita gente pensa que aproveitar esse tempo é ir uma vez por semana à igreja, ou ao culto ao qual está acostumado, ao qual se vinculou. Isso já justificaria a sua questão espiritual, porque transferiria para o sacerdote ou para o representante da religião a obrigação de falar em nome dele com Deus. Mas não foi o que Jesus ensinou. Não foi, não. Pode procurar no Evangelho que ele não ensinou isso. Ah, mas Jesus não falou que o que a gente ligasse aqui na terra estaria ligado lá no céu também, o que a gente desligasse aqui estaria desligado no céu? Falou para os discípulos isso? Ele disse isso no terreno das responsabilidades individuais. Nós não temos nenhum direito de ser representantes uns dos outros perante Deus, porque Jesus nos ensinou a conversar diretamente com ele quando os discípulos pediram a ele como é que poderiam orar. E ele vai começar, Pai Nosso, foi a prece feita no início. Pai Nosso que estais nos céus. Então, é o indivíduo se dirigindo ao próprio Criador, não precisa de intermediário para isso. Então, os espíritas, no período da consciência desperta, já não podem mais seguir o atavismo, aquilo que nós fomos condicionados para ser dependentes da religião ou da igreja
nesse caso nosso do centro, do presidente do centro, do médium ou do palestrante famoso. Então, nós precisamos aprender a caminhar com os próprios pés. E a pandemia tem essa função. Ela, nos perguntaram esses dias, a pandemia, ela veio para anunciar essa nova era? Não, o anúncio da nova era já veio há muito tempo, a pandemia não veio por causa da nova era. Nós já tivemos outras. A pandemia veio porque nós ainda não aprendemos as lições necessárias para o nosso dar o passo no sentido espiritual. É uma maneira de nos despertar. E se nós não despertarmos com essa, possivelmente tenhamos que passar por outra, ou outras. Então, a necessidade de tirar as lições. Eu li isso, que era de Aristóteles, mas alguém já comentou que já vamos a essa pergunta que está aparecendo aqui, viu? Um momentinho só. Então, que foi algum outro autor, nós não sabemos exatamente quem escreveu pela primeira vez isso. O povo que não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Por quê? Porque se a gente não tirou as lições das experiências passadas, as experiências se repetem. Para que a gente aprenda a lição. Uma vez que a gente aprendeu, não precisa repetir a experiência. É por isso a história da reencarnação. Vai ficar reencarnando enquanto não aprender a se libertar da matéria. Quando nós aprendermos a nos libertar da matéria, a gente só vem na matéria a serviço, em trabalho missionário, de auxílio ao semelhante. Mas enquanto não aprendemos a lição, nós vamos gerando compromissos, tendo necessidade de expiação, precisamos de passar por provas que a gente ainda não soube aproveitar, e aí vai repetindo as experiências até aprender. Então, a pandemia, não é? E aqui vem a pergunta, quais os desafios para os centros espíritas depois da pandemia? Nós ainda estamos durante, não é? Mas vamos lá, o que pode acontecer depois da pandemia? O desafio é que, e aí nós vamos fazer um pequeno retrocesso aqui, não sei se vocês conhecem, eu creio que já devem conhecer, o presidente atual da Federação Espírita Brasileira, Jorge Barreto Godinho Neri, logo que assumiu a presidência da FEB, ninguém cogitava de pandemia, nem tínhamos ideia de que iria haver qualquer tipo de pandemia nesse período nosso. E ele, então, um dia comentou numa reunião de diretoria, por alguma razão, Jesus, o governador do planeta, não é? Permitiu a existência da internet na nossa época. Sim, porque se Jesus não tivesse permitido, nós não teríamos internet, prestem atenção. Então, Jesus permitiu a internet por alguma razão, e ele concluiu dizendo, nós precisamos aprender a utilizar esse meio para a divulgação do espiritismo. Mas a gente vai se acomodando, né? A gente tem tanta coisa para fazer, e estamos acostumados a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, e demos alguns passos, mas não os passos suficientes, não é? Aí vem a pandemia e nos obriga a fechar os centros espíritas. E o diabo estava pensando que foi ele que fechou as igrejas de todo mundo. Olha a ilusão do mal, viu? O mal acha que não é ele que lançou o vírus no mundo, não é? O mal pensa que ele é que produz essa coisa toda. Está a serviço da lei divina. Nada acontece fora da lei divina. Agora, é como Jesus colocou, o escândalo tem que vir, mas ai daquele que for instrumento do escândalo, vai ter que responder, e seriamente, porque a lei divina, ela está inserida na própria consciência. Deus não castiga ninguém, mas nós exigimos de nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, e a gente que diz assim, mas fulano não tem consciência. Engano total. Todo mundo tem consciência, Deus nos criou dessa maneira. Por mais que a pessoa tergivesse e tente enganar a si mesma, a consciência existe. Então, o desafio veio para que nós pudéssemos aprender a nos desprender um pouco mais de nós mesmos, nos desprender dos nossos costumes e de nós entendermos que nós precisamos levar o evangelho para dentro de casa. E nós não estamos falando apenas do evangelho no lar. O evangelho no lar é fundamental. Uma vez por semana, 40 minutos, 1 hora, não é? Depender dos interesses da família. Se tem criança pequena, de repente, um pouco menos com as crianças, mas os adultos podem fazer, quando as crianças estão dormindo, o evangelho para os adultos, e fazer também, quando eles estão despertos, o evangelho com as crianças, não é? Então, o evangelho no lar, uma vez por semana, é fundamental. Todo espírita consciente canta o evangelho no seu lar. Se ainda não está convencido, leia Obreiros da Vida Eterna e veja o que aconteceu com Dimas, na desencarnação dele.
espírita, reconhecido, trabalhador, até reconhecido pela sociedade, não só pelo movimento espírita, e que passou por problemas bem complicados na desencarnação. Por quê? Porque não tinha levado o evangelho para dentro do lar. Então, não vou falar mais nada, porque quem não leu ainda, não é, precisa ler para ver como é que isso aconteceu com Dimas. E sentir a necessidade real de levar o evangelho para dentro de casa. Então, uma vez por semana, o evangelho no lar, se você não sabe como fazer, recorra, então, ao centro espírita. Ah, mas está tudo fechado, você não tem os telefones? O centro espírita precisa colocar um telefone à disposição. Nós ainda estamos falando no pandemia, para depois ver o pós-pandemia, não é? Telefone à disposição, as reuniões podem acontecer online, como está acontecendo agora. Nós estamos numa live, que é uma palestra pública, não é, que não está presencial no centro. Provavelmente eu não pudesse estar com vocês se tivesse que viajar para ir ao centro fazer a palestra. E, no entanto, aqui estamos nós, juntos, não é, por causa dessa situação. Então, a situação também traz vantagens, não é, porque se multiplicou o nosso trabalho, há muita demanda. Nós estamos fazendo muito mais atividades espíritas do que estávamos fazendo antes, não é? Com grupos de estudo, com palestras, e assim sucessivamente. Inclusive atendimento fraterno, tem centro espírita que está conseguindo fazer o atendimento fraterno aos companheiros, não é? Não novidade única, porque para isso haveria necessidade de cumprir os requisitos estabelecidos por Kardec, não é? Que é uma condição de proteção dos ambientes todos. O centro espírita, em princípio, porque nem sempre é assim, infelizmente, tem um ambiente protegido para a realização da atividade mediúnica. Então, se nós, cada um está no seu lar, na sua casa, no seu próprio ambiente, e assiste o dia inteiro a televisão, e à noite quer fazer o trabalho mediúnico, como é que fica aquele ambiente? O ambiente está protegido com tudo que entrou pela televisão durante todo o dia? Ou mesmo pela internet? Então, são coisas que a gente tem que considerar. Depois tem que ter uma homogeneidade do grupo, que só se constrói com muito tempo. Um grupo novato não tem condições, de forma nenhuma, de ter homogeneidade. Ela só se estabelece com o tempo. E, além disso, Kardec também coloca como condição fundamental uma base comum de conhecimento. As pessoas, ainda que tenham lido separadamente, precisam, em conjunto, estudar, examinar, chegar, então, àquela homogeneidade de propósitos, de intenções, de pensamentos, de conhecimentos, né? E estabelecer um compromisso grupal de caminhar no mesmo sentido da prática da caridade em favor dos irmãos necessitados. É um desafio muito grande e que, naturalmente, voltaremos à atividade prática mediúnica quando isso é o pós-pandemia, quando nós pudermos retornar para as atividades espíritas. Algumas casas espíritas já estão conseguindo fazer isso, com um grupo pequeno, não todos do grupo, às vezes quando o grupo é maior, mas com algumas pessoas sentando isoladamente, seguindo o protocolo, não é, estabelecido pela saúde pública. E então estão conseguindo já retomar algumas práticas mediúnicas. Mas é preciso obedecer. Nós estamos agora, segundo consta, no início de uma segunda onda pandêmica. Não é muito complicado. E a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive nesse período agora de festas, não é? Em que a gente relaxa um pouco, aí termina a festa, fica o drama de consciência, porque às vezes foi levar para o familiar que já está numa faixa de risco maior, não é, o vírus, que a pessoa não teria tido contato com ele se a gente não tivesse feito a visita, não tivesse feito a questão de estar junto nessas circunstâncias. Então, muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, não é? E cada um tem o direito, a liberdade de fazer como bem lhe parecer, não é? Então, os centros espíritas, depois da pandemia, só para fechar esse quesito, não é, essa pergunta, vão retornar às atividades normais, que a gente chama normais. As atividades do centro espírita, não é? Onde a gente tem o abraço, o aconchego, o olho no olho, não é? Que é uma coisa muito boa, necessária, indispensável. Mas já não poderá também deixar de fazer as suas atividades online. Porque as pessoas vão pedir. E se o centro espírita não fizer, a pessoa vai assistir de outros centros espíritas, naturalmente. Porque as fronteiras estão se rompendo, gente. O que impede de alguém, não é, criar uma reunião em São Paulo, não é, na região paulistana,
e alguém que está lá na Europa assistir. O que vai impedir? Quem vai poder impedir? Então, a questão do feudalismo finalmente vai acabar, porque como já o período feudal já passou muito tempo, mas até nós espíritas temos esse ranço antigo, é o meu feudo, o meu centro está no meu bairro, então são os meus frequentadores. Aí a federativa do Estado, Federação Espírita, ou União Espírita, ou seja o que for do Estado, são os meus centros espíritas. E eu tenho poder, porque eu tenho tantos centros espíritas ligados a mim. Será que é assim que funciona o movimento? Deveria funcionar desse jeito? Então, hoje em dia, o que é que vai impedir do centro espírita que estiver, não importa em qualquer região do país, participar das atividades que estão sendo realizadas em outro lugar completamente oposto? Norte com sul, sul com norte, centro com nordeste, e vice-versa, em todos os aspectos. Então, nós temos que abrir o nosso horizonte em relação a isso, porque a Terra é governada por Jesus, e Jesus não estabeleceu feudos, e nós espíritas não temos o direito de achar que nós somos donos de qualquer coisa. Nós estamos transitoriamente servindo. Então, após pandemia, nos levará à continuidade dessa abertura para atender as pessoas, inclusive aquelas que não podem se deslocar, que estão em seus lares, em ambientes, cidades muito grandes, o deslocamento é mais complexo, tem risco. Então, implantar mesmo o espiritismo dentro do lar das pessoas. Então, nós já falamos do estudo do Evangelho no lar, estamos falando do estudo no centro espírita com as atividades que chegam no lar da pessoa, mas é muito importante que cada um de nós tenha um programa pessoal de estudo do espiritismo. Se não começamos ainda, é muito importante, não é? Vamos ler aqui o que a Maria Alba está colocando para nós. Assunto primordial, trazer Jesus para dentro de nosso lar. Estudar com a família, um modelo novo de estudos para nossos dias. Hoje, a nós são oferecidos esta oportunidade. Né? Tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, como também Jesus no Lar, o Chico Xavier, estamos lendo este no meu lar. Muito bem. É uma quantidade imensa de obras maravilhosas. A série O Evangelho por Emmanuel, por exemplo, não é, que a FEB lançou recentemente, reunindo essas mensagens que Emmanuel foi psicografando, né, através de Chico, foi oferecendo através de Chico, e que hoje são oferecidos nesses 7 volumes maravilhosos. Nós temos os romances de Emmanuel para ler em família, gente. Nós começamos esse estudo diário do Espiritismo no ano de 2001. Nós estamos hoje em viagem para o Brasil, nós estamos morando fora do Brasil, não é? A minha mulher e eu, e o nosso filho, que é autista, está sempre conosco, estamos na casa da nossa filha, já casada. E ela é espírita hoje, graças a esse estudo diário em casa, que a minha mulher teve a inspiração de a gente fazer. Nós lutamos no começo, achávamos que não era possível, que era impossível fazer isso, mas em função das circunstâncias e tal, os espíritos nos inspiraram, nos deram um puxão de orelha num dado momento, inclusive, porque a gente não estava fazendo a recomendação deles, e aí começamos a fazer o estudo diário em casa. E é uma maravilha, eu digo para vocês. O lar não fica perfeito, né? A família vira perfeita porque está fazendo isso, né, gente? É uma questão óbvia. A família continua com as suas lutas, dificuldades, seus problemas, e que são naturais, desafios da vida, como todo mundo tem, não é? As dificuldades de entendimento, em certos momentos da relação, tudo segue igualzinho. No entanto, a luz do Espiritismo ilumina esses desafios, nos orienta, nos dá inspiração de como solucionar os problemas, de como encaminhar, de como proteger o nosso lar. Só para contar para vocês, nós mudamos muito, e então o lar não é o ambiente só, tá, gente? Não são as paredes, não é? As paredes são a casa. Mas o lar é a essência espiritual da família. O lar acompanha a família para onde a família vai. Uma vez que o lar esteja protegido, os espíritos dizem que leva, em média, 10 anos para estabelecer a proteção do lar, realizando o Evangelho no lar uma vez por semana, regularmente, durante 10 anos, então vai progressivamente estabelecendo a proteção e ela se efetiva nos 10 anos. Se nós estudamos todo dia, será que apressa isso? A família estudando Espiritismo todo dia em casa? Lógico que sim,
No entanto, nós não iremos fazer com a intenção de que os espíritos façam por nós o trabalho que nos cabe. Porque eles nos protegerão se nós dermos as condições também para isso. Fazemos a nossa parte, não é? Então, estávamos sentados no sofá, em casa, vivendo, nesse momento que aconteceu isso, nós estávamos vivendo na Guiana Francesa. E, de repente, o nosso filho autista, ele está mais ou menos paralisado entre os 6 anos e meio, não avançou, então ele ainda vive aquela situação de acompanhar muito o que acontece no mundo espiritual, como ocorre com a maior parte das crianças, se não com todas as crianças durante o período infantil. E ele, de repente, olha para a porta e, assustado, diz: o que é isso? E aí nós olhamos, eu olhei para a porta, não vi nada, não. Eu tenho mediunidade, mas ela funciona como funciona a mediunidade, não é sempre que a gente vê as coisas. E eu não vi nada, não é? Aí nós perguntamos para ele, a minha esposa perguntou para ele: o que foi, Daniel? E ele então se voltou para nós e disse assim: graças a Deus. Ele não fala os R's até hoje, né? Está com 32 anos, não fala os R's ainda. Mas ele diz assim: graças a Deus. Ou seja, o espírito tentou entrar, era assustador, porque ele se assustou quando viu, mas esbarrou na proteção. Significa que é sempre assim? Não, porque se nós relaxamos, eles entram. Acontecem frestas, brechinhas, e se eles puderem, eles abrem um buraco para os outros entrarem com eles. Então, a gente tem que estar muito atento com o que a gente faz todo o tempo. Ai, meu Deus do céu, mas é muito difícil isso de espiritismo, não é não? Essa história é porque nós não estamos acostumados ainda, não é? Nós ainda vivemos assim. Alguns momentos a gente eleva, não é? Porque lê o evangelho, faz prece, ora, lê um livro nobre, aí eleva o tônus. Aí relaxa de novo, vai lá para baixo o tônus vibratório, até falando mal dos outros, aí vemos as notícias, e vamos comentar da vida alheia, do governo, não sei do que, e tal. E aí o que acontece nesses momentos? Nós vamos continuar protegidinhos, muito bonitinhos, tudo certinho, porque os espíritos vão fazer por nós o que nós não estamos fazendo por nós? Será que é assim que acontece? Nós sabemos que não é desse jeito. Então, nós estamos num processo de treinamento, de autoeducação, para ir mantendo o nosso tônus vibratório com mais frequência elevado, até chegar um momento em que a gente não sintoniza mais com um campo vibratório de expiação e provas. Está bem? E aí nós estaremos, cada indivíduo, adentrando o período da regeneração. Então, os espíritos superiores, examinando a condição da humanidade, vão chegando à conclusão, apesar de tudo que está acontecendo, que a maioria da humanidade já está se aproximando, não é? 50% mais um, vamos dizer assim, está se aproximando dessa sintonia com aquilo que seria um planeta de regeneração. Para a gente saber bem como é isso, leiamos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não leu ainda, quem já leu, vai se lembrar do que é que nós estamos comentando. Quais são as características de um planeta de regeneração. Então, o Espiritismo, nesses tempos de pandemia, ele precisa, e com mais intensidade, ser praticado por nós espíritas. Primeiro no estudo, que a gente então faz esses 3 níveis, a gente coloca no nível individual, agora nós vamos colocar na sequência, cada um por si fazendo seu estudo todos os dias. A gente não pode recomendar para os outros o que a gente não faz, então me perdoem, não é exibicionismo, isso é Revista Espírita, 1865, é onde nós estamos no ciclo que nós iniciamos aproximadamente 20 anos, e que a gente faz todos os dias Kardec, pelo menos por alguns momentos. Termina a Revista Espírita em 1869, a gente volta para o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e vamos tudo outra vez. Tem novidade cada vez que a gente lê? Lógico que tem, porque a gente lê a mesma coisa e tem muita coisa que a gente não entendeu, não pôde perceber, não teve condição de entender, e aí o horizonte vai se ampliando. Então, ciclicamente, individual isso. O estudo com a família, de preferência todos os dias, pelo menos um pouquinho, ainda que poucas páginas, e é de poucas páginas, não é de grão em grão que a galinha enche o papo, não tem esse ditado? Então, de pouquinhas páginas, nós vamos lendo, e depois de passado um tempo, a gente lê um montão de livros, e aquilo ficou, não é, como cabedal para a família. Muito bem. E depois, dentro desse estudo com a família, tem o Evangelho no Lar, esse estudo diário de preferência com a família, não é? E
hoje, com a pandemia, o que o centro pode nos oferecer, ou o que o movimento espírita está nos oferecendo, que a gente vai selecionando, não entrando nessas disputas muito bobas que estão acontecendo por aí, de acusações de uns com os outros, de que instituições que são centenárias, inclusive, como a Federação Espírita Brasileira, de ter adulterado obras de Chico Xavier. Sinceramente, é preciso uma mente muito pequena para considerar esse tipo de coisa como sendo coisa séria. Tá? Me perdoem a franqueza, mas é um fato. Nós estamos sintonizados com Cristo, ou então nós estamos a serviço de quê? É a pergunta que nós precisamos fazer. Defesa de Chico Xavier? Será que Chico, sendo o que é, precisa da nossa pequenez para defendê-lo? É a pergunta que nós fazemos. Então fica para a consciência de cada um aquilo que deseja, porque nós somos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós refletimos, e é isso que nos caracteriza, e nós sintonizamos exatamente com aqueles que vibram como nós vibramos. Exatamente. E isso não tem, é uma lei natural, é uma lei espontânea. Não tem como eu querer sintonizar com uma coisa quando eu faço outra, quando eu penso outra, quando eu vibro outra, quando eu sinto outra. Eu vou sintonizar com aquilo que eu sinto. Então, a importância de nós estarmos atentos, não é, à proposta do Cristo, que nos convidou para um trabalho sério e incessante de autoaperfeiçoamento, através ou por meio do autoconhecimento, para que nós nos façamos mais úteis nas relações com os nossos semelhantes. Essa é a proposta que nós encontramos no Espiritismo, e ainda mais nos tempos de pandemia. Então, nesses tempos de pandemia, é o momento do espírita, se ainda não o fez, levar o Espiritismo para dentro de casa. Estabelecer, nós vamos criar igrejas, o Espiritismo não cria igrejas, como a Charge colocou, mas nós levamos o Evangelho para dentro de casa. Nós levamos o ensinamento do Espiritismo para dentro de casa, para que a nossa família tenha condições de também, na nossa ausência, seguir sintonizados com Cristo e não dependentes de nós. Então, a importância de nós rompermos com essa dependência. Nós não sermos dependentes uns dos outros, mas nós estamos sintonizados com a proposta do Cristo, para que então sigamos caminhando, evoluindo e nos apoiando mutuamente nesse esforço de transformação moral. O Paulo coloca aqui um comentário importante, essas colocações que orientam para a prática espírita no dia a dia, em toda parte que estivemos. Então, gente, é isso aí, Paulo. A gente conseguir conviver melhor. Que desafio, gente. Ser obrigado a ficar em casa, olhando para a cara um do outro o dia inteiro, quando as pessoas não estão acostumadas com isso, é muito difícil. É por isso que aumentaram as separações, segundo algumas estatísticas. As pessoas estavam acostumadas a se ver em certas horas. Aí, certos assuntos que não são muito assim, não é? Agradáveis, a gente deixa, acaba esquecendo deles. Quando encontra, não tem muito tempo. Mas se fica junto muito tempo, a coisa começa a ir à tona. E aí começam os desentendimentos. Onde é que nós vamos nos encontrar? No Evangelho. É no Evangelho onde nós nos encontramos. E aí nós nos lembramos do nosso paizinho, já desencarnado, e quando foi implantado o Evangelho em casa, não é? Que a gente lia o Evangelho e ele praticamente analfabeto. Ele não foi à escola, ele lia para ele mesmo, que aprendeu com o irmão. E das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida é do meu pai sentado na cama pela manhã lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele lia só para ele não conseguia ler para outras pessoas, não é? Mas ele ia lendo, ia aprendendo e entendendo, não é? Aquilo que ele ia lendo. Então, no Evangelho, no lar, quando a gente lia, ele normalmente correlacionava de maneira espontânea, ele tinha aprendido que tinha que ser desse jeito. Então, um dia foi lida uma lição sobre o perdão, e ele disse assim, nossa, essa semana eu briguei com fulano, e fulano, inclusive, disse que nunca mais vai querer fazer negócio comigo. Aqui está dizendo que é preciso perdoar. Eu vou precisar encontrar o fulano para falar com ele. Ainda que ele não queira mais fazer negócio comigo, não importa, mas eu vou pedir perdão para ele. Porque aqui está dizendo que é preciso pedir perdão. Então, aí passado mais uns dias, né, voltamos, outro evangelho do lar, e ele vinha contar que ele tinha conversado,
que o homem também pediu desculpas a ele, que ele tinha sido grosseiro, e que naquele momento de nervosismo a gente fala coisa que não deseja, e não sei o que tal. Na verdade, a gente fala o que deseja, não é? É que a gente contém quando está controlado, mas na hora que vai com a situação, aí acaba dizendo que não deveria, isso sim, não é? Mas então os dois se reconciliaram, não é? E tinha várias situações dessas, e a gente vai aprendendo. O evangelho é para usar na prática, no dia a dia, como o Paulo chamou atenção. Não é apenas o estudo, é examinar com a família, e examinar a relação familiar à luz do evangelho. E reconhecer que nós não somos super pais, super mães, nem super filhos, nem super nada. Nós somos seres humanos. Nós temos limitações. Nós cometemos enganos. Ainda é da nossa condição evolutiva limitada, não é? Então, é muito importante que a gente tenha humildade de reconhecer isso. E tenha coragem de admiti-lo e conversar com os familiares a respeito do assunto. Mas muito cuidado. Eu vou me permitir colocar uma situação pessoal e peço desculpas, mas são as vivências que a gente teve. Um dia estava noivo da minha mulher, não é hoje mulher, naquele tempo nós estávamos noivos, fomos para o noivado, inclusive. E num dado momento teve uma rusga e eu fui realmente grosso com ela, grosso. E saí para lá, no momento já saí arrependido, fui lá para dentro, e quando eu estava lá dentro eu vi minha mãe falando assim para ela: não se preocupa não, Vera, daqui a pouco ele volta e pede desculpas. Tinha uma cadeira do meu lado, eu não sentei não, eu caí sentado. Mas se eu não tivesse a cadeira eu ia cair no chão. Sabe quando você recebe uma burdoada na cabeça? E eu pensei naquela hora, meu Deus, eu estou conhecido como aquele que vive pedindo desculpas. A gente também não tem esse direito, gente. Tá bem? Os outros não estão obrigados a ficar aguentando os nossos repentes, né, as nossas grosserias, e depois nos desculpar. A gente tem que fazer o esforço da transformação. E aquela situação ali me levou a essa reflexão. Meu Deus do céu, estou começando a construir uma vida com essa mulher. Como é que vai ser isso se eu continuar desse jeito? Então é preciso realmente adotar a providência. A gente muda de uma hora para outra? Será que muda? É muito difícil, não é? Aí um dia eu perguntei para ela: querida, nesses anos todos, não é? Como é que você faz aí? Ela falou: ó, melhorou um tantinho assim, mas melhorou, não é? Brincando comigo, não é? Aí eu digo assim: oh, graças a Deus, não é? Porque esse tantinho aqui já é um bom ânimo para a gente, então, ir devagarinho elastecendo. Ninguém muda de uma hora para outra. Isso é muito difícil, mas a gente vai mudando devagarinho, com o apoio da família, inclusive, quando há confiança entre a gente pode conversar, e, inclusive, nós descobrimos um fator de proteção, hein? Fator de proteção, olha lá. Quando a gente conta para os outros o que a gente está sentindo, bem, nós aprendemos, a minha mulher e eu juntos, isso. Quando a gente sente alguma coisa que não está bem, a gente comenta com o outro. E normalmente o que acontece é que quando a gente comenta, aquilo já começa a aliviar. Porque quando há uma influência espiritual negativa, esses espíritos são subreptícios. Eles vêm sem que a gente perceba. E a gente age como se fosse a gente mesmo agindo, mas nós estamos teleguiados por eles muitas vezes. E então, numa certa situação, ela disse para mim bruscamente um dia: mas estou com uma raiva de você. Eu levei um susto, né, naquela hora. Eu olhei para ela, aí ela disse assim: mas como eu amo você, eu sei que isso não é meu. Em seguida ela disse: olha, já está passando, tá vendo? O espírito foi desmascarado, que estava tentando influenciar ela para brigar comigo. Então, a gente precisa estar atento a isso, a família ter essa confiança, de nós podermos dizer: olha, agora nesse momento eu estou com raiva. A gente nega isso, esconde, como se a gente fosse um super qualquer coisa que não tivesse raiva nunca. E aí a raiva fica ali incrustada, engruvinhada, de repente ela arrebenta com tudo. Vira até doença. Então é importante, não que a gente coloque isso sobre os outros, mas que a gente converse, que a gente tenha condições à luz do Evangelho, especialmente no momento do Evangelho, naquela vez por semana, ou no estudo diário que a gente está fazendo, às vezes lendo algum livro, o livro toca justamente no ponto que está nos incomodando. Chegou o momento da gente tratar daquele assunto. E aí avançar, não é?
E esses tempos de pandemia, gente, é um tempo de convite. Nós queremos ser espíritas, não é isso? Se nós estamos estudando ou estamos nos aproximando como simpatizantes do espiritismo, é porque a gente está vendo que o espiritismo tem alguma coisa para nos oferecer. Vamos aproveitar isso, não é? O que o espiritismo tem para nos oferecer? Ele tem para nos oferecer a condição de nós sermos melhores hoje do que nós somos ontem. E amanhã melhores do que nós somos hoje. Ele tem condições de nós nos tornarmos mais úteis dentro da nossa família, na relação com os nossos familiares, e também com os nossos companheiros de trabalho, e também com os nossos familiares todos que não convivem conosco todos os dias, e com as pessoas que nós chamamos amigos. Ele nos dá a condição de nós mudarmos a nossa vida para melhor. Por que ficar acomodado e desprezar essa oportunidade? É a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos. Aproveitar essa pandemia, que é um momento de reflexão, um momento de autocontrole, de autoconhecimento. Muito importante que a gente possa refletir sobre isso. Vamos aproveitar essa oportunidade maravilhosa. É o convite, não é que nós estamos fazendo, é o convite que Jesus nos fez há mais de 2000 anos e que renovou quando ele veio como Espírito de verdade, não é? No trabalho denodado, dedicado, um trabalho profundo, de profunda dedicação de Allan Kardec para a codificação do Espiritismo, com uma pleia imensa de espíritos encarnados e desencarnados, nesse esforço hercúleo de trazer de volta para nós o Evangelho na sua pureza primitiva. Para que isso, se não é para que nós vivamos essa realidade? Colaborando dessa forma para a implantação dessa nova era para a humanidade, a era da regeneração, que vai fazer sentido e vai existir para nós se ela começar primeiro dentro de nós. E aí se refletir para o nosso entorno, o nosso ambiente onde nós vivemos, para a nossa família, para todos aqueles com quem nós convivemos. E dessa forma, então, nós daremos a nossa contribuição. Nós vamos terminar esse comentário nos lembrando de duas situações. Uma delas, nós lemos em Carlos Torres Pastorino, que escreveu Sabedoria do Evangelho. Ele, num dado momento, diz que a gente se prepara, às vezes, durante anos, para ajudar os outros a serem melhores. Um psicólogo, por exemplo, né, se prepara na psicologia para ajudar as pessoas a melhorar, resolver os seus conflitos e tal. O professor para ajudar os alunos. Então, cada um, o médico, para ajudar as pessoas a estar bem de saúde. Então, a gente se prepara durante anos para que os outros estejam melhor. E, às vezes, para melhorar o mundo, não é? Para melhorar as coisas. A gente que é espírita, faz palestra, quer fazer, né, para melhorar o mundo, melhorar as pessoas, para melhorar o mundo. E ele diz assim, mas a maior contribuição que nós podemos dar para a melhoria do mundo é uma contribuição que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Só você mesmo. Que é a sua própria melhoria. A melhor forma de contribuir para a melhoria do mundo é a sua própria melhoria, o seu próprio aperfeiçoamento. Isso vai ser uma contribuição definitiva, que ninguém pode realizar, a não ser você mesmo, de melhoria do mundo. E aí, nós nos lembramos daquele pai que está ali, e o filho vem toda hora incomodar, e fazer perguntas, o pai está agoniado, tem que tratar de um assunto profissional, e o filho não deixa. Aí ele pensou o que eu vou fazer, e se lembrou que ele tinha um quebra-cabeças, que era o mapa mundi. E ele pensou, eu vou dar esse mapa mundi para esse menino montar, ele vai levar umas 3 horas fazendo isso, vai me dar sossego. E aí foi e propôs para o filho entusiasmado, pegou o mapa mundi, 15 minutos depois estava lá com o mapa mundi montado. E o pai, mas meu Deus do céu, não é possível, era para levar 3 horas isso. Como é que você montou esse mapa tão rápido? Ele falou, mas que mapa, pai? Eu montei, foi o homem. Ele falou, mas que homem? Uai, pai, do outro lado tem um homem. Aí eu montei o homem, aí tá resolvido. Ou seja, arruma a criatura humana que o mundo inteiro vai estar direitinho, no seu lugar devidamente, conforme é necessário. Que Jesus nos ampare e nos proteja nisso. Nesses tempos de pandemia, o Espiritismo veio para anunciar a nova era. Não é a pandemia que veio para anunciar isso, não. A pandemia veio nos dar um alerta. Escuta, ei, acorda. Está chegando a hora. Você não está fazendo nada, não? Se mexa. É preciso se mexer. Porque senão, como é que vai fazer? Vai chegar a nova era e você não vai estar sintonizado. Como é que vai ficar? Não vai poder ficar aqui não, não é?
Então, vamos lá, vamos sintonizar com a nova era, né, com maior respeito ao planeta, maior respeito de uns para os outros, para com os outros, maior respeito ao bem público, não se envolver nas políticas partidárias, as disputas que as pessoas propõem para a gente para perder tempo, estar sintonizados, de fato, com fazer o bem ao semelhante, orar por todos aqueles que não nos compreendem, que nos perseguem, nos caluniam, fazer o bem àqueles que necessitem em todas as circunstâncias, não porque nós somos puros e bons, mas porque nós somos espíritas. E se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar ou domar as suas más inclinações. Nós somos espíritas, então esta é a nossa tarefa primordial, é o nosso compromisso primeiro com Cristo. E que Ele nos ampare e nos proteja nesse esforço. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, Carlos. Foram reflexões excelentes. Nossa, eu ouvindo aqui, a cabeça vai né, trabalhando a mil, porque são muitas colocações importantes. Essa questão que você abordou do estudo diário, desses exercícios, e mesmo as colocações da sua vivência pessoal e em família são muito enriquecedoras, porque nós passamos a olhar de uma forma que muitas vezes nós não enxergamos, né? E nesse sentido de fazer os estudos diários, as reflexões, isso é realmente muito importante, porque é o que você falou, quando estamos dentro do lar, esse é o nosso primeiro e maior desafio, de vivenciar realmente o Espiritismo, né? O Evangelho de Jesus. E é onde nós crescemos e aprendemos muito. E isso, para a nossa vida, não tem, assim, nada que pague, né? E foram tantas reflexões importantes, esse puxão de orelha, essa chamada, né, que nós estamos recebendo, porque, na verdade, é olhar para dentro de nós, o que eu estou fazendo, o que eu busco, qual o meu propósito de vida, de que maneira eu posso servir. Então, essas reflexões que a pandemia nos traz, de olhar para o lado, deixar de olhar o próprio umbigo e olhar um pouco à sua volta, e refletir com tudo o que acontece, então, dá realmente, como diz no Livro dos Espíritos, um salto, né, de evolução da humanidade, na questão de quando acontecem esses chamados flagelos, que são transformações, para acelerarem o nosso processo evolutivo enquanto humanidade, enquanto indivíduos, né? Então, foi, assim, excelente. Só temos a agradecer a você pela oportunidade. É isso aí. Agradecemos mesmo, viu, Carlos? Muito, muito bom. É uma live que a gente vai precisar ouvir várias vezes para ir pegando as suas colocações e estudando em cima delas. Muito bom. Uma alegria muito grande, muito gostoso de ouvir você falando, o seu jeito de fazer as colocações, né? Cativa. Obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Muito obrigada. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de agradecer, em nome da casa, pelo convite que você aceitou, pela oportunidade, agradecer aos nossos amigos que estão nos acompanhando e aqueles que depois vão nos assistir. E nós teremos uma pausa nas nossas lives nas próximas 2 semanas. E a Casa dos Espíritas, em janeiro, no dia 4, comemora 75 anos de fundação. Então, nós vamos ter, em vez de fazermos a live às quartas-feiras, como normalmente nós fazemos, nós vamos fazer na terça-feira, dia 5 de janeiro. Então, hoje é a nossa última live do ano. E no dia 5 de janeiro, terça-feira, às 20 horas, nós teremos uma palestra comemorando o aniversário
aniversário da casa com o Saulo César. Então, fica o nosso convite para que todos nos acompanhem. E nossa gratidão a você, Carlos, que você e sua família tenham um Natal, um Ano Novo abençoado, cheio de saúde, de possibilidades, para que nós consigamos aí continuar aprendendo e ouvindo nesse seu trabalho de divulgação. E a todos os nossos amigos também, um Natal abençoado, com Jesus no nosso lar, cheio de saúde e de paz. Que Deus abençoe, viu, Carlos? Você, sua família, saúde e paz aí para vocês, força para continuar no trabalho que vocês vêm realizando, muita paz. E a todas as pessoas que nos acompanharam aí na live, frequentadores da casa quando ela está aberta, também a eles e seus familiares, muita saúde, muita paz, as bênçãos do entendimento que nós precisamos, né, para compreendermos o significado de todas essas lições que a gente vai ouvindo, lendo, para que elas façam parte de nós no dia a dia, como você colocou aí muito bem. Tudo de bom, Carlos. Saúde aí para todos. Muito obrigado. Obrigado, igualmente, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Abraços virtuais para todos. Abraço, Carlos.